E aí, pessoal, tudo bem? Você sabe quais são os dois principais haters do seu destino? Não? Então fica comigo até o final do vídeo, porque nós vamos compartilhar conhecimento. E conhecimento traz liberdade, e nada e ninguém pode segurar alguém livre. Se esse vídeo fizer sentido para você, trouxer uma mensagem bacana, uma mensagem legal que você possa compartilhar, compartilha ele e curta ele também, para que o YouTube possa distribuir essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Então vamos lá. O primeiro hater que tem dominado a vida de muitas pessoas, tem dominado a vida de muitos seres humanos na Terra hoje é o medo. Exatamente. O medo tem dominado a vida de muitas pessoas. Você sabia que 84% dos seus medos eles nunca irão acontecer? É bom você parar de deixar ele manipular as suas decisões, porque o medo ele rouba a sua fé e manipula as suas decisões. O medo ele é até que bom quando ele só desenvolve o seu papel de dispositivo de segurança. Ele não pode controlar você. O medo bom é aquele que você, quando você está chegando perto de um perigo, ele alerta você de um perigo. Mas ele não pode de maneira nenhuma paralisar você. Não pode paralisar você. Muitas pessoas têm medo de falar em público, mas na verdade o medo delas não é de falar em público. O medo delas é de ser criticada. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. A crítica, ela é fundamental para a construção de um caráter fortalecido, para a construção de um ser humano forte. Porque se você não se expor, se você não tiver coragem de se expor à crítica, você nunca vai crescer. Então é até que importante você ser criticado, porque existem coisas na nossa vida, existem áreas na nossa vida que nós precisamos melhorar. E quando nós só recebemos elogio, nós não conseguimos enxergar essas melhoras. Então ela é até que importante, mas pare de se preocupar com as opiniões de crítica, pare de se preocupar com as opiniões alheias. Você precisa se preocupar muito mais em seu próprio desenvolvimento do que se preocupar do que as outras pessoas estão pensando sobre você. E como você faz para vencer o medo? Primeiro, você precisa identificar qual é o seu medo. Identifique qual é o seu medo. Faça uma lista dos seus medos, aonde e de o que você pode hoje identificar: o medo de falar em público, o medo de altura, medo de seja qual for. Existem 3 tipos de medo: o medo espiritual, o medo emocional e o medo comum. O que é o medo comum? O medo comum, por exemplo, o medo de altura, o medo comum. O medo emocional, medo de crítica, é um medo emocional. E o medo espiritual é o medo de não ser amado por Deus, não estar sendo amado por Deus. Então identifique os teus medos, identifique dentro desses 3, classifique-os e comece a confrontar cada um deles. E esse já é o segundo passo. Segundo passo, confronte os seus medos. E qual a maneira mais fácil de você confrontar os seus medos? Pedindo a ajuda de Deus. Faça uma oração, ore para Deus dizendo: Senhor, me ajuda a confrontar esses medos, me ajuda a enfrentá-los eles todos os dias. Porque, querido, vou dizer uma coisa para você: não existe nada melhor do que você buscar na fonte uma informação que você está precisando agora. Deus, o universo, a força, eu não sei como você queira chamar, mas é importante você ter uma conexão com a fonte para que você vença os seus medos. E terceiro, leve os seus medos para o ridículo. Isso é fantástico, porque quando você leva os seus medos para o ridículo, você começa a hackear o seu cérebro e você começa a perceber que as coisas não fazem sentido. As coisas que você tem medo hoje não fazem sentido. Eu vou dar um exemplo para você do que é levar o medo para o ridículo. Por exemplo, se você tem medo de perder os seus pais, e você começa a pensar: poxa, eu tenho medo de perder os meus pais, se meus pais morrerem. E é verdade, eles podem morrer agora na época da pandemia, podem morrer com coronavírus, e de repente, se eles morrerem e chegar um caminhão levar eles para um frigorífico e chegar lá e vão botar ele numa máquina e vão fazer hambúrguer deles. Isso é ridículo, é ou não é? Então, quando você começa a levar o seu medo para o ridículo, você começa a perceber que não faz sentido ter nenhum deles. Isso é coisa que você pode hackear o seu cérebro, isso é coisa de PNL, coisa científica que já foi comprovado que se você fizer isso,
Você começa a desfrutar você começa a fazer com que eles não existam, com que os seus medos eles não existam. Então, hackeie os seus medos, leve eles para o ridículo e você não vai ter problema com eles. Segundo hater do seu destino, a dúvida. Qualquer ser humano que esteja certo daquilo que quer pode fazer a vida e entregar a ele qualquer coisa. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, versículo 6, que aquele que duvida é como a onda do mar e ele acaba não tendo nada. Olha só, a dúvida, ela faz com que você perca a fé. Isso é muito importante, porque o que é o homem sem a fé? A fé é o combustível, é a gasolina que você tem para alcançar os seus objetivos na vida. E Deus, o universo, a força superior, não sei como você chama, eu respeito muito bem você, as crenças que você tem, não vão operar na dúvida. Porque se você tem dúvida, você está eliminando todas as possibilidades que você tem. Olha, vou dizer uma coisa para você. Todas as ideias que você já teve na vida até hoje, elas nunca foram suas, porque na verdade as ideias elas não têm dono. O dono das ideias são aqueles que executam primeiro. E ame os seus resultados, sejam eles bons ou ruins, porque resultados bons ou ruins eles trazem ensinamentos. Eu aprendi uma coisa que eu tenho levado por toda a minha vida agora, nos últimos meses, eu tenho aprendido uma frase que tem impactado muito a minha vida, que diz assim: eu nunca perco, só ganho, aprendo. Pablo Marçal diz isso. Nunca perco, só ganho, aprendo. Porque não existe perdas, existe aprendizado. E muitas pessoas às vezes ficam paradas, ficam paralisadas nos seus projetos, nos seus negócios. Eu não vou entrar nesse negócio porque eu não sei se vai dar certo. Eu não vou começar esse relacionamento porque eu não sei se vai dar certo. E a dúvida tem paralisado. É um hater que tem feito você estar mais distante do seu destino, estar mais distante das suas realizações. Elimine a dúvida hoje. Elimine a dúvida hoje, porque você vai ser uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz. Ame os seus resultados, como falei anteriormente, ame eles, sejam eles bons ou ruins, porque tanto o bom quanto o ruim, ele vai trazer um ensinamento para você. E eu aprendi a respeitar muito as pessoas que têm resultados. Tem resultados. Sabe por quê? Porque os resultados revelam justamente o crescimento da pessoa. Se uma pessoa tem resultado bom, revela que ela está crescendo. Se uma pessoa ela tem um resultado ruim, mas ela aprende com esse resultado, revela também o seu crescimento. Então, não deixe a dúvida paralisar as suas ideias. Não deixe a dúvida paralisar você. Não deixe a dúvida, o medo paralisar você. Coloque no lugar do medo a fé. No lugar da dúvida, a ousadia, e você vai ver que muita coisa vai acontecer de bom para você. Espero que esse recado tenha sido muito importante para você, que você possa compartilhar ele, que você possa ter aprendido, e se realmente trouxe uma mensagem boa, deixe um comentário, deixe um like, faça o que você quiser, tá bom? Até mais!